E cara, tu é Overwatch? Já vi, até joguei. Eu gostei muito da personagem Trace, ela é minha preferida. Ah, ela é legal mesmo. Ô, vai ser que interrompendo vocês, né? Aconteceu um negócio muito estranho, velho. O que aconteceu? A Isaura abortou, velho. Por que ela fez isso? Não sei, velho. Ela, tipo, sei lá, engravidou sem querer, velho. Olha, eu sou contra isso, o aborto. Eu sou totalmente contra o aborto. Por quê? Primeiro, porque eu sou cristão evangélico. Na Bíblia diz, na palavra de Deus, que as crianças são bênçãos de Deus presentes na vida dos pais. E lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz, no tempo de Deus, para tudo, há um propósito. E eu creio que se Deus deu isso, é porque não é o propósito dela abortar. Eu creio que Deus queria dar uma vida melhor para ela e ela, às vezes, deve ter recusado o que Deus queria de melhor para ela. Ah, e qual a sua opinião? Eu não sou a favor do aborto, não, velho. Mas por quê? Velho, porque, tipo, a criança é inocente, velho. Ela vai abortar a criança tem uma perspectiva de vida pela frente enorme. Ela vai morrer por conta da irresponsabilidade da mãe? Isso não pode. E você, a favor ou contra do aborto? Eu sou a favor. Por quê? Porque muitos abortos são ilegais. Em muitos países o aborto é ilegal. E nisso muitas mulheres acabam morrendo de infecção porque o procedimento médico não dá certo. E também tem a condição da mãe. Às vezes a mãe aborta porque tem 14, 15 anos. Em vários países a quantidade de adolescentes grávidas é muito grande. Então, se a adolescente continuar com o bebê, ela não vai ter condição de completar os estudos para trabalhar e dar condição ao filho. Ah, entendi. Então, eu vi uma pesquisa na internet que, tipo, se você fizer um aborto com a mãe já de 20 a 26 semanas, é perigoso a mãe morrer, ou o feto morrer, prejudicar a saúde do feto e até a saúde da mãe. Sim, por isso existe uma lei que está inarquivada ainda, que o aborto seria permitido no Brasil até 12 semanas, por consentimento da mãe. Ah, pois é, mas como eu já falei, eu sou contra e, pra mim... Mas tem uma questão. No Brasil, só pode ser feito esse aborto durante esse tempo só se o propósito do médico e o da mãe foi salvar a vida de ambos. E não só da mãe, matando o filho. Também, no caso de estupro, o aborto é permitido no Brasil, ou quando o bebê é anencefalo, ou seja, já está assim a cabeça formada. Não tem um cérebro formado ainda. Aí não tem como. Isso eu compreendo. A expulsão ou a remoção do feto do útero, resultando na sua morte. Isso pode ocorrer de forma induzida ou espontânea. Ele é caracterizado pelo término da gestação a menos de 20 semanas, sendo o sangramento vaginal uma forte evidência. Os riscos para a saúde quanto ao aborto depende muito da forma que o procedimento é realizado. Se realizado em uma clínica especializada, os riscos de consequências e mortes são menores do que quando feitos em clínicas clandestinas, com instrumentos perigosos e pessoas que não têm uma capacidade para fazer aquilo que estão fazendo. Infelizmente, esse aborto em clínicas clandestinas acontece com maior frequência, o que gera a morte de muitas pacientes. Sendo que, quando é feito um aborto em uma clínica especializada profissional naquilo, os riscos de morte são muito menores do que em um parto normal. Antes do procedimento do aborto, a mulher tem que tomar antibióticos profiláticos que irão impedir que aconteçam infecções pós-operatórias. Os abortos realizados sem os cuidados médicos adequados, como por exemplo o uso de certas drogas, ervas e a inserção de objetos não cirúrgicos no útero, elevam o número de chances de ocorrer uma infecção ou a morte da paciente. Como no aborto acontece normalmente um certo grau de sangramento, durante a cirurgia pode ser que aconteça uma hemorragia que pode fazer com que a paciente precise de uma transfusão de sangue ou que simplesmente leve à morte. Outras complicações que podem ocorrer durante o aborto é um aborto incompleto e a ruptura uterina. O aborto induzido no Brasil, atualmente, ele é proibido, salvo em casos de estupros, anencefalia e risco de morte da mãe. O aborto induzido ele é feito por procedimentos cirúrgicos ou químicos, dependendo da idade do feto. Ele é feito usando medicamentos que causam a expulsão do feto. Esses medicamentos são dificilmente encontrados na internet, e o motivo é óbvio. Mas, fazendo uma pesquisa criteriosa, você consegue encontrar esses medicamentos, e até mesmo na Deep Web, que é a parte mais profunda da internet.
Esses medicamentos para induzir o aborto, eles possuem uma alta quantidade de hormônios que futuramente pode trazer problemas para a mulher, como por exemplo um câncer. Se o medicamento não funcionar para induzir o aborto, é usada a curetagem, que vai ser explicado mais para frente, que insiste, vou dar uma rápida explicação, que insiste em botar um aparelho cirúrgico dentro do órgão sexual da mulher, retirar o feto ou o resto dele. O aborto espontâneo é a consequência mais comum dentro de uma gravidez precoce. O número de abortos espontâneos diminui de acordo com a idade gestacional. De 13 a 26% desses abortos espontâneos acontecem sem nem mesmo a mulher saber que estava grávida. E esse número pode vir a aumentar justamente por muitas mulheres terem esse aborto espontâneo antes mesmo de saberem que já estavam grávidas. As causas do aborto espontâneo é os genes ou cromossomos anormais. Isso ocorre pelo mau desenvolvimento, pelo mau crescimento da criança dentro do útero da mãe. Dificilmente isso está relacionado aos genes herdados dos pais. Normalmente é pelo mau desenvolvimento que está havendo com o crescimento da criança dentro do útero da mãe. Outras coisas que podem vir a gerar o aborto seria diabetes descontrolada, infecções, problemas hormonais, problemas no útero ou no colo do útero, doenças da tireoide e trombofilias. Quanto a outras coisas que as pessoas costumam dizer que viria a causar um aborto e que não causam um aborto, podem entrar na lista os exercícios físicos, relações sexuais, sustos e quedas da própria altura. A maioria dos abortos espontâneos acontecem até a 12ª semana da gravidez. Dentro deste período, será possível você perceber se está sofrendo ou não um aborto espontâneo de acordo com as seguintes informações. A primeira é se você estiver tendo um sangramento vaginal, porque isso não é normal. Segunda coisa que não é normal são coágulos de sangue ou jatos rosas que saem pela vagina. Outro sintoma são o desaparecimento dos sinais de gravidez. E outro problema são as dores leves ou intensas na região lombar, na região abdominal ou cólicas muito fortes. Após ser diagnosticada que possa estar sofrendo um aborto espontâneo, o médico irá recomendar à mulher que ela volte para casa e repouse até que passe o sangramento e as dores. Outra recomendação que pode ser feita é que ela evite os exercícios e também as relações sexuais e que também não viaje para que não venha ter complicações para conseguir consultas médicas. Será feita uma ultrassonografia que irá identificar se o feto morreu ou se ele nunca desenvolveu. Se o resultado for positivo, o aborto certamente irá ocorrer. Terapêutico, também chamado aborto necessário, ele é feito quando a gestação traz riscos para mães. Ele é indicado para pessoas que têm problemas cardiovasculares, renais, respiratórios. No aborto terapêutico, pessoas que sofrem estupro também podem fazer ela. E pessoas com grave problema psiquiátrico, em alguns casos de psicose extrema, também é feito pelo aborto terapêutico. O aborto terapêutico ele é feito entre a 8ª e a 10ª semana de gravidez. O procedimento ele é feito com a dilatação do colo do útero e a raspagem ou sucção do conteúdo, que é o feto. O aborto eletivo consiste na crença de que uma mãe tem o direito de abortar um bebê. A ideia pró-escolha é de que um bebê, quando está dentro do útero da mãe, o feto não tem direitos humanos. O aborto eletivo permite que a mulher escolha de que forma ela quer abortar o bebê. Normalmente isso é decidido de acordo com a idade do feto. Independente das implicações religiosas ou morais de uma mulher, ela deve procurar conhecer os fatos, as consequências e também como será o decorrer do processo do aborto. O aborto eletivo é apoiado pela organização Planned Parenthood. É uma organização que está sendo processada por não informar as suas pacientes o risco do aborto quanto ao câncer de mama.
que consiste em quando uma mulher está grávida e ela aborta, as suas alterações de células na mama são interrompidas, o que faz com que possa ser gerado um câncer de mama. Essa organização não está sendo processada por dinheiro, mas está sendo pedido a ela que informe as suas pacientes o risco de contrair o câncer de mama após um aborto. A primeira descoberta do aborto com relação ao câncer de mama foi na Austrália, dia 28 de dezembro de 2001. A mulher que escolher esse procedimento, ela também deve ser informada que poderá contrair doença inflamatória pélvica, o DIP. O DIP normalmente deixa suas vítimas inférteis, mesmo obtendo um tratamento imediato. Outra coisa que também vale lembrar que, além do DIP, 1% das mulheres que sofrem aborto irão precisar de transfusão sanguínea e 10% desse 1% irá pegar hepatite B e desses 10%, 2% irão morrer. Com a porcentagem alta de abortos nos Estados Unidos, 32 mulheres morrem por ano por conta do aborto e da hepatite B que é contraída através do aborto. Estamos aqui com a Andriele do primeiro C. Então, Andriele, nós queremos saber, você é contra ou a favor do aborto? Contra. Por quê? Porque quando você faz o aborto, você está matando uma vida igual matar uma pessoa qualquer que fora. Ah, ok. Obrigado. A aspiração a vácuo é um método de aborto que consiste na aspiração do conteúdo uterino, através da sonda acoplada a um dispositivo que faz a sucção. Pode ser utilizado como um método de indução ao aborto, um procedimento terapêutico aplicado após o aborto, ou o processo de obtenção da amostra da biópsia do endométrio. A taxa de infecção de 0,5 é inferior a qualquer outro procedimento cirúrgico abortivo. Algumas fontes podem usar o termo dilatação ou evacuação, ou dilatação ou ecuretagem, para se referir à aspiração a vácuo, embora esses termos são normalmente utilizados para se referir a processos distintos. Um dos grandes riscos dessa operação é a perda excessiva de sangue, infecção, ferimento ao colo do útero ou no útero, incluindo perfuração e ardências uterinas. Vou falar sobre dilatação e evacuação. Dilatação e evacuação, também chamado às vezes de dilatação e extração ou dilatação e esvaziamento. Refere-se literalmente à dilatação do colo do útero e à evacuação cirúrgica do conteúdo. É um método de aborto bem como um processo terapêutico utilizado após o aborto para prevenir a infecção por assegurar que o útero esteja completamente evacuado. A dilatação e evacuação é semelhante à dilatação e curetagem, exceto pelo fato de que a sucção dos conteúdos intracranianos após a retirada do corpo fetal através do colo facilita a extração e minimiza o risco de lesão uterina ou cervical. A dilatação e curetagem pode ser feita no ambulatório do consultório do ginecologista. O tipo de anestesia depende de cada situação, sendo que cada mulher pode voltar para casa no mesmo dia, ou necessitar ficar internado. O ginecologista insere instrumentos na região íntima, para manter o colo do útero dilatado, e retirar o tecido em excesso. O paciente geralmente não sente dor, mas poderá sentir ligeiras câimbras, devido à dilatação do colo do útero. No entanto, qualquer processo cirúrgico tem perigos potenciais, incluem-se entre eles problemas cardíacos ou pulmonares relacionados à anestesia, que são raros. Danos causados ao útero ou ao colo do útero podem causar sangramento intenso, corrimento, mau cheiro, dor forte, febre e calafrios. Caso o paciente sinta qualquer um desses sintomas, deve procurar um médico ou ir ao pronto-socorro imediatamente. Aborto por esvaziamento craniano intrauterino. Aborto por ECI, que os críticos chamam de aborto com nascimento facial, é uma técnica quase exclusivamente utilizada para interromper a gravidez avançada entre 20 e 26 semanas. E que represente grande risco para sua mãe. Suas indicações mais comuns são morte do feto, risco de morte para a mãe, risco para a saúde da mãe e más formações feitas que inviabilizem a vida extrauterina. A eliminação ou expulsão fetal consiste na indução do trabalho de parto, e a razão mais comum para a indução do trabalho de parto é a de que há sobrevivência sem risco significativo de infecção materna. Todavia, o ato de induzir o trabalho de parto
teria tanto bons quanto maus efeitos. Os bons efeitos do ato são a melhora ou cura da patologia, consequentemente salvando a vida da mãe. Os maus efeitos do parto antecipado é a morte certa ou provável de bebê não viável. A intenção do médico e da mãe deve ser de tratar a enfermidade. Outros métodos peculiares. A dilação e curetagem, D e C, é outro procedimento ginecológico utilizado tanto para coleta de material para análise, como para investigação de sangramentos anormais e para provocar o aborto. A curetagem serve para limpar as paredes do útero com uma cureta. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda essa técnica somente quando esse procedimento por sucção não pode ser realizado. Outras técnicas devem ser usadas para induzir o aborto a partir do 3º trimestre. O parto prematuro pode ser provocado pela prostaglandina, que pode ser conjugada com a injeção de líquido amniótico com soluções cáusticas, salinas ou ureia. Eu estou aqui com o Matheus, do 2º ano D, para saber um pouco da opinião dele sobre o tema aborto. Matheus, o que você acha sobre aborto e qual a sua opinião sobre isso? Sou contra porque a criança está dentro do ventre não tem nada a ver com o que a mãe aprontou. Por quê? Então, porque a mãe, ela fez consentimento ou não nesses casos, né? Mas a criança não tem nada a ver com isso, porque no caso que ela fez com consentimento, ela já sabia que podia ocorrer alguma coisa, tipo gravidez, doença, ela tem uma certa mentalidade. E a criança que está dentro dela não tem culpa disso. O aborto foi mencionado pela primeira vez na legislação brasileira em 1830. Nele havia a diferenciação entre aborto consentido e aborto sofrido. Porém, no aborto consentido, a punição era apenas aplicada aos responsáveis do aborto, e não à gestante. Já no Código Penal de 1890, foi permitido o aborto em caso de risco à vida da mulher. Foi apresentado ao Congresso Nacional em 27 de setembro de 2005 o projeto de lei 1135. Nele dizia que a mulher poderia abortar até 12 semanas da gravidez, mas ele está atualmente arquivado. Há um conflito de interesses porque no artigo 5º da Constituição Federal diz que, além do direito à vida, a mulher tem direito à privacidade, intimidade e direito ao seu próprio corpo. Isso entra em conflito porque, além do direito da vida do bebê, há o direito da mulher de dispor do seu próprio corpo como queira. Então, na lei, isso não é explicado muito bem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 19 milhões de abortos são praticados no mundo inteiro, sendo que 70 mil deles ocasionam a morte da mãe. Isso é feito porque os abortos são feitos de forma ilegal por médicos não qualificados. Na América Latina, apenas 4 países legalizam o aborto: Porto Rico, Cuba, Uruguai e Guiana. No caso do Uruguai, o número de desistência do aborto cresceu em 30% devido à legalização. Apesar disso, o aborto ainda aumentou. Porém, o número de mortes de mães em razão ao aborto foi nulo. Mas tem algo em relação ao aborto que é a síndrome pós-aborto. Nela, a grávida que decidiu abortar ou que abortou sem intenção por causas naturais, normalmente é mais por esse caso. Nela, a mulher fica com o sentimento de culpa por causa do aborto, fica com distúrbios alimentares e pode até desenvolver depressão. Isso pode ser um problema, pois isso pode atrapalhar na vida social e profissional da mulher. Estamos aqui com o Washington, o vice-diretor do Centro de Ensino Médio 4, para saber a opinião dele sobre o tema aborto. Washington, você é a favor ou contra o aborto? Sou contra. Por que você é contra? Eu entendo que o preceito da vida, né, ele nos condiciona a entender que a oportunidade da vida é algo magnífico, belo, e eu não consigo entender outra forma que não seja de dar oportunidade a um pequeno ser que já foi gerado, né, e não terá a oportunidade de vir ao mundo. Mas, de certa forma, eu compreendo que existem algumas situações, alguns fatores externos que nos deixam em dúvida. Por exemplo, a questão de uma jovem que sofreu um estupro, né? Eu acho que essa jovem ela tem que ser muito bem ouvida e até acolhida, porque foi um ato muito agressivo, né? E eu acho que, assim, ainda entendendo a questão da validade da vida, eu entendo também que essa jovem passou por um transtorno. Mas, se fosse para depender de uma opinião minha, né, ainda assim eu seria a favor que essa criança viesse ao mundo.
mesmo, né, entendendo que quem realmente tem que decidir isso é a jovem, mas de modo geral, eu não sou a favor do aborto. Eu sou contra, extremamente contra, por imaginar que nós estamos aqui tendo uma oportunidade que nos foi dada e vendo quão bela a vida é. Né? Então eu sou extremamente contra o aborto. Ok, muito obrigado.